como responder a insultos de forma eficaz, de forma eficiente, na qual você sempre sairá ganhando, de forma inteligente. Para falar sobre esse assunto, quero basicamente abordar duas grandes áreas. A área das raízes desse problema, que infelizmente acontece muito. E depois, a parte mais de sugestões práticas. O que realmente fazer na prática, no dia a dia. Vou te contar que, em nível espiritual, nossos sábios explicam que a pessoa que é insultada e fica calada, ou seja, a pessoa que realmente poderia responder, mas fica calada, ela governa seu instinto de responder, de se vingar, de dizer algo contrário ao que ouviu, de se defender e até de atacar o outro. E segura a sua língua, fecha a sua boca, explicam nossos sábios, como se tomasse um copo de água e a boca estivesse cheia de água, por isso não pode falar. Recebe uma luz espiritual, um prêmio divino, ou seja, presentes divinos que nem mesmo os anjos conseguem alcançar. Ou seja, a pessoa que quebra sua natureza para não dizer o que gostaria de dizer. Ou seja, dar vazão ao seu instinto animal ao responder, se vingar, colocar para fora aquele rancor que tem no coração. E então se segura, recebe. Em hebraico se diz Etahor Haganus. Or significa luz. Ganus é oculta. Uma luz oculta que nem mesmo os anjos... Eu disse com minhas próprias palavras, de forma livre, que nem mesmo os anjos conseguem alcançar. Eles não adquirem isso porque o anjo não tem. O presente que Deus te dá, que é o livre-arbítrio, Deus te dá um presente incrível, que é a possibilidade de escolher. Como está escrito na Torá que Deus dá à pessoa. Se eu disser em hebraico bíblico, eu traduzo de forma livre. A citação pode ser muito próxima, literal ou literal, diz Deus. Ou seja, Deus diz à pessoa: diante de você coloco a vida e a morte, o bem e o mal, e você escolherá a vida livremente, como eu disse. É muito próximo do literal. Basicamente, Deus coloca diante de você, a livre ação te dá o bem e o mal, na qual a cada segundo da sua vida você sempre pode escolher entre o bem e o mal. Pense. Desde que você acorda até a hora de dormir, constantemente você tem desafios, às vezes desafios maiores, desafios menores, mais sutis, mais rotineiros do dia a dia. Diante de você sempre há a vida, a morte, o bem e o mal. E Deus lhe diz para escolher a vida. Portanto, você precisa saber que, em nível espiritual, o fato de alguém te propor um desafio no qual você é insultado ou envergonhado em público, basicamente, Deus te dá algo muito grande. É um tesouro muito grande que Deus te dá. Você provavelmente nunca ouviu isso antes, mas precisa saber. A pessoa que é insultada, envergonhada em público e, basicamente, vence essa prova de não responder, de baixar a cabeça. Agora vamos falar mais em sugestões práticas, que é o que, na minha humilde opinião, temos que fazer. Baixa a cabeça, fica quieto, não responde mal. Recebe presentes espirituais impressionantes e também no nível humano, no nível emocional, a pessoa é purificada, Deus a limpa, é uma limpeza profunda, assim como uma peça de roupa. A gente realmente tem uma festa e tem um terno ou um vestido que quer que esteja realmente limpo, impecável, limpo, sem nenhuma mancha. Passado, onde você leva para a lavanderia para limpeza seco, para passar a vapor. Ou seja, você quer o refinamento total dessa peça para que seja uma peça perfeita para a ocasião. Portanto, se a sua alma, no momento em que você é insultado ou envergonhado, Deus te presenteia com essa limpeza a seco, Por quê? Porque você superou algo que, em nível instintivo, é quase desumano fazer, que é o mais humano, entre aspas ou entre parênteses, digo, o mais animal, que é enfrentar essas situações. Responder automaticamente no piloto automático. A pessoa é insultada, a pessoa responde no piloto automático. E você, quem pensa que é? Por que está me dizendo isso? E você é pior do que eu? Ou seja, dar rédea solta é agir no automático de forma instintiva.
deixar realmente nossos instintos tomarem conta para nos vingarmos, colocar para fora essa sensação negativa, essa frustração, essa raiva. Agora, se você realmente se supera, consegue presentes espirituais incríveis. Vou te contar o que todo judeu e judia diz 3 vezes por dia, pelo menos nas 3 tefilot, nas 3 orações da manhã, tarde e noite. Dizemos assim, no final da oração, eu digo, em hebraico bíblico, e depois traduzo, dizemos assim, Elokai, meu Deus, detém a minha língua de falar mal. Aqui você vê, por outro lado, o que não devemos fazer, falar mal. Ou seja, não apenas responder mal, mas falar mal. O eu não é língua, não, o eu nem é minha língua. Detém a minha língua de falar mal. Ou seja, não falar mal de ninguém, não dizer nada, nenhum, não difamar. Que Deus não me permita falar. Isso é, como se diz em castelhano, a gíria na conversa de café. O que aconteceu com tal fulano, cicrano? Não evita, quanto mais você evita falar de outras pessoas, você fala de você, fala de si mesmo e economiza muitos problemas. Isso é um conselho prático, a não ser que realmente haja um propósito que seja claríssimo, que seja bom. Por exemplo, você quer contar algo muito bom, que alguém que está na sua frente gosta muito. Por exemplo, quero dizer, você sabia que nosso grande amigo superou tal coisa? E você tem certeza de que a pessoa vai ficar feliz? Seu amigo não vai dizer, ah sim, mas tal coisa. Você sabe que é com um bom propósito, talvez seja para ajudar seu amigo, ele superou isso, mas se nós juntos pensarmos, como podemos ajudá-lo a continuar superando esse desafio que ele tem? Ou seja, o que se diz em hebraico letoelet é com um bom propósito. Ou, por exemplo, você quer ajudar seu amigo em tal negócio? Não vá, me enganaram ontem e quando fui reclamar riram da minha cara e disseram que iam continuar enganando as pessoas. Então você não tem dúvidas de que esse negócio engana as pessoas e quer ajudar seu amigo a não ser enganado? Sim, é um bom propósito. Estou falando de forma bem geral. É preciso estudar as leis, chamadas leis de Shemirat Halayom, as leis de falar bem, de falar corretamente em hebraico, Lashon Hara. Lashon Hara é falar mal, a língua negativa, não a língua má. Mas seria em hebraico? Ou seja, no mundo judaico existem leis muito concretas sobre como falar e o que se pode ouvir, o que se pode dizer. Isso entre parênteses. Mas o que pedimos em cada oração? De manhã, à tarde e à noite dissemos Elokai, meu Deus, e meus lábios, por favor, impede de mentir, que meus lábios não mintam. E que depois dissemos, e aqueles que me amaldiçoam, que minha alma se cale. Isso está muito relacionado ao que estamos discutindo hoje, tanto no que é dito quanto no que não é dito. Aqueles que me amaldiçoam. Minha alma se cale, não responda, e minha alma shia mpsh milmia kiafar. Como o pó, eu a esmaguei como o pó diante de toda pessoa será, ou seja, que minha alma seja como o pó diante de qualquer pessoa. Ou seja, uma vez eu ouvi ou estudei algo impressionante. Pense no que é o pó. O pó. A terra é constantemente pisoteada. Quando andamos neste mundo, andamos sobre a terra. Mesmo que andemos sobre o asfalto, esse asfalto está sobre a terra, ou seja, andamos e pisoteamos. Essa terra e a terra que dá o que comemos, o fruto da terra, os frutos, os vegetais. Todo o belo mundo está sobre a terra em que vivemos. Que Deus, com sua imensa bondade, cria um mundo tão maravilhoso e que a terra que pisamos dá frutos. Em um nível mais metafórico é isso. E que minha alma de Nafshi, como o pó diante de tudo, será que devo ser como o pó? Ou seja, mesmo que me pisoteiem, eu vou estar como o pó. Ou seja, que não vou responder como alguém que tem ego, vou ficar de boca fechada. Com certeza, talvez minha boca vai estar voltada para Deus, pedindo que Ele me ajude a superar.
a julgar essa pessoa para o bem, a não responder mal, a encontrar pontos positivos na outra pessoa. E agora vamos passar para a parte mais de sugestões práticas. Muito bem. Agora, sugestões práticas, como dissemos primeiro. O fato de saber que Deus está te dando um tesouro espiritual magnífico, que é o momento em que alguém fala mal de você, te envergonha em público, te critica, você está recebendo um presente do céu. Portanto, isso já vai te trazer tranquilidade. Peça a Deus que te ajude. Isso é muito prático. Deus, me ajuda a lembrar disso constantemente. Me ajuda, você pode... Inclusive, eu te convido a fazer uma meditação até mesmo no meio do seu dia, de preferência no começo ou no final do dia. Vamos fazer uma meditação curta, mas você pode fazê-la pelo tempo que quiser. Procure um lugar confortável, sereno, onde ninguém vá te incomodar. Estar sentado. Respire. Você pode usar o exercício de respiração da flor e da vela. O que isso significa? Como se estivesse cheirando uma flor. E solta o ar como se quisesse apagar uma vela. Você inspira como se estivesse sentindo o perfume de uma flor. Você inspira. Você retém o ar por alguns segundos. Você expulsa. E no nível do pensamento e da palavra, você pode pedir a Deus que Ele te ajude. Obviamente, no momento do insulto, é um momento de muita adrenalina. Ou seja, a raiva provavelmente aumenta. A temperatura aumente. Portanto, em momentos tranquilos, você tem que, basicamente, assim como quando carrega seu telefone, você não carrega, tenta não carregar. Quando resta 1% de bateria, se você não tenta carregar quando ainda tem bateria, não precisa esperar até 1%. Quando você está tranquilo, é o momento de recarregar suas energias. Boa energia e orações a Deus para que Ele te dê força e bons conselhos. E pedir a Ele, por exemplo, que te dê bons conselhos e força para você superar, para não se irritar e basicamente para não responder mal. Isso primeiro e depois. Outro conselho prático é basicamente não responder e continuar fazendo o que você estava fazendo, ou seja, pense também. Isso pode ser dividido em duas grandes áreas. Alguém que não te conhece ou que te conhece muito pouco. Você não tem um vínculo e a pessoa fala mal de você, te xinga ou te trata mal. Tem vergonha em público. Em resumo, você não possui vínculo com essa pessoa. Você pode sair dessa situação facilmente e sem problemas. Basicamente, continue fazendo o que você está fazendo, como se tivesse ouvido algo como um pássaro cantando ou um alienígena que ligou o rádio na casa dele e você passou andando e ouviu, como se não estivesse falando com você. Você não precisa nem olhar para ele, nem dar nada, continue. Continue como fala sobre o tema do bullying. Infelizmente, em ambientes educacionais, em todo tipo de lugar, existe o bullying, pessoas que realmente atacam outras pessoas. Mas é preciso saber que quando a pessoa que é atacada não dá espaço para essa pessoa. Basicamente, obviamente, é alguém tóxico, basicamente é como um veneno. Não é alguém que gosta de você ou com quem você tem um vínculo, é alguém que quer atacar. Basicamente, você tem que se ocupar do bem. Cuide do que você estava fazendo, ocupe-se de fazer o bem e, ao mesmo tempo, comece a pensar bem dessa pessoa. Aqui vamos a uma sugestão prática e espiritual ao mesmo tempo. Tudo, na verdade, do que estamos falando tem a ver com prática e espiritualidade. Mas aqui tem algo muito importante. Quando você pensa em pontos bons dessa pessoa, você tem que procurar. Se não for fácil, procure como se estivesse procurando um tesouro. Procure um tesouro. Busque pontos bons, sem nem mesmo dizer uma palavra. E pense coisas boas dessa pessoa. Com certeza o tratamento que essa pessoa vai ter com você vai ser muito diferente.
Mas também, se você não tem um vínculo com essa pessoa, ocupe-se em ser o bem e o mal automaticamente vai acabar. Não dê espaço, não sorria ou coisas assim, ou não diga não, não, continue com o bem. Você está fazendo uma tarefa, por exemplo, no seu local de trabalho, continue com o que estava fazendo. Não pare, não sorria como se estivesse dando espaço para essa pessoa ou com um sorriso nervoso. Não continua fazendo o bem, isso é uma coisa. Agora, se a pessoa tem um vínculo com você, primeiro, como dissemos, silêncio. Não responda, aguente, 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 faça oração, converse com Deus, peça a Ele força para se manter firme nesse grande desafio. E depois o que fazer? Depois o que fazer? Falar com essa pessoa em particular pode ser por mensagem de texto, se você não tiver coragem de ligar para ela, ou escrever um e-mail, basicamente. Mas espere até que você esteja limpo, esteja limpa. Ou seja, se a adrenalina, o fogo da raiva ou da frustração ainda estiverem muito presentes, espere até que os ânimos se acalmem, ou se essa pessoa também ficou brava com você, espere até que os ânimos se acalmem. Deixa a água passar, como diz o ditado, deixa a água correr debaixo da ponte. E no momento em que você e essa pessoa estiverem calmos, aí sim vá falar com essa pessoa. Por exemplo, se for por mensagem, olha, quero te contar que me magoou muito o que você me disse. Eu sempre penso o melhor de você. Talvez você tenha tido um dia ruim. Ou seja, você pode falar primeiro de si mesmo. Ou seja, em inglês se diz the I message, a mensagem do eu. Ou seja, doeu muito, me senti muito mal, foi muito difícil para mim. Não, você é você, e não pode fazer isso comigo, dizer isso. Não pode ser que você ache assim. No momento em que você ataca a pessoa se sente atacada e automaticamente. Muito provavelmente, como falamos antes, ela vai querer responder negativamente, mas de forma instintiva, ou seja, a pessoa é atacada, ela se defende. Não. Que os ânimos estejam calmos dos dois lados e fale de você. Está sendo muito difícil para mim, gostaria que nosso vínculo se fortalecesse. Como podemos fazer isso? Basicamente pensar de forma positiva, falar de forma positiva e falar do seu lugar, da sua dor e dando o benefício da dúvida para essa pessoa que talvez teve um dia ruim, talvez alguém tenha feito algo de errado com ela. Ou seja, procure o positivismo em todos os lugares. Isso vai tirar você, essa pessoa e o vínculo de um lugar ruim para um lugar bom, se Deus quiser. Portanto, isso é muito importante. Por um lado, saber, resumindo o que falamos, saber que no momento em que você se governa, se autogoverna e se supera. Como explicam nossos sábios na Mishnah, o livro sagrado da Mishnah dos nossos sábios judeus, há aproximadamente 2000 anos atrás. Dizem que a pessoa é Eiseu Agibor. Depois eu traduzo em hebraico bíblico. É Eiseu Agibor. Quem é o Agibor? O forte Yaakov Shetitzro. Aquele que conquista sua inclinação para o mal, e diz muito mais. O Agibor é mais corajoso e mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Ou seja, isso é algo muito profundo. Uma pessoa pode ser um grande conquistador, um grande militar, uma pessoa, um alien impressionante, aparentemente forte e que conquista cidades. Mas o quê? Alguém fala meia palavra para ele, um pouco ou não no tom certo? A pessoa, como um animal, fica fora de si, se irrita, grita, pensa. Essa pessoa é forte. Se a cada meia palavra que alguém diz para ela não estiver no tom perfeito, ela se irrita. É alguém forte ou é alguém fraco? Nossos sábios judeus explicam que essa é uma pessoa fraca, quem é forte é aquele que governa. Sua inclinação para o mal, seu animal interior. Deus nos criou a priori, foi assim que Ele nos fez. Não é um defeito de fábrica, que Deus nos livre. Deus nos criou com uma alma animal, uma alma divina, e toda a nossa vida é basicamente uma luta natural entre a alma divina e a alma animal. Esse é o desafio da vida. Por isso é o que falamos no começo. Deus nos diz, eu te dei a vida e a morte, o bem e o mal diante de você, e você escolherá a vida. Portanto, isso é muito profundo no momento em que você sabe que vive no seu mundo interno. Existe uma alma animal, uma alma divina que está em constante empurrão, e a alma animal obviamente quer o conforto,
quer o bem para si mesmo, não quer o bem para os outros. Ou seja, basicamente é como o eu mais egoísta, basicamente cuidar só de mim mesmo. A parte mais animal, a sobrevivência, o instinto de sobrevivência, se falam mal comigo, fico bravo, grito, como pode ser, como um animal. Mas a alma divina é uma alma. Tudo é feito por Deus, Deus é nosso Criador, o Todo-Poderoso. Obviamente Deus nos criou, assim como dissemos desde o começo, para nos dar presentes espirituais, tesouros espirituais espetaculares, impressionantes. Porque escolhemos a vida, cada boa ação, cada vez que superamos e nossa alma divina vence a alma animal. São golpes espirituais impressionantes. Somos capazes de muito mais que os anjos, pois eles são enviados por Deus para cumprir sua vontade sem livre-arbítrio. O anjo é um enviado de Deus, sem alma animal ou divina, para fazer a vontade de Deus neste mundo, para ajudar este mundo a continuar e avançar. Mas basicamente a pessoa tem que escolher o bem, e Deus dá a cada indivíduo, dá a você a possibilidade de escolher o bem. Portanto, resumindo, cada vez que você entende esse desafio de ser insultado e consegue superar, primeiro você recebe presentes espirituais impressionantes. Depois você cresce no nível espiritual e também no nível material, o que significa que até mesmo sua vida material vai se encher de bênçãos. No momento em que você vive uma vida fazendo a vontade de Deus, você vive uma vida muito mais divina e menos animal, muito mais divina, na qual você quer fazer o bem. Sua alma divina quer ajudar o próximo, fazer chesed, em hebraico, praticar atos de bondade, ou seja, basicamente sair do egoísmo e ser altruísta. Tudo isso, obviamente, vai te trazer, se Deus quiser, bênçãos espirituais e materiais. E assim seus vínculos e sua vida vão ser muito melhores. Como se diz em hebraico, mevorejet, muito mais abençoada. Que possamos ter o mérito de, em primeiro lugar, estarmos sempre conscientes disso, de tudo o que falamos hoje. De estarmos em um vínculo constante com Deus, em uma tefilá, em uma oração contínua, em um diálogo contínuo com Deus. De pedir conselho a Deus e que Ele nos ajude a escolher a vida. Ou Bajartá Bachaim. E escolherás a vida, sempre sucessos e bênçãos.